Líder quilombola, estrategista militar, Zumbi dos Palmares, um dos poucos heróis negros do país, era reconhecido por seus pares. Zumbi nasceu livre, mas foi capturado e entregue a um padre que o batizou e ensinou português e latim. Aos 15 anos, ele escapou e foi parar no maior refúgio de escravos do Brasil Colônia. O Quilombo dos Palmares chegou a ter mais de 20 mil habitantes e era símbolo da luta pela liberdade dos negros. Contrário a qualquer negociação com os portugueses, Zumbi provocou uma guerra civil e se tornou o líder da comunidade aos 25 anos. Seu reinado, no entanto, durou pouco. Depois de inúmeras tentativas, a coroa conseguiu, em 1694, destruir Macaco, a capital do Quilombo. Zumbi fugiu, mas um ano depois foi encontrado morto e sua cabeça levada para Recife, onde ficou exposta. Sua morte aconteceu no dia 20 de novembro, data na qual comemoramos o Dia da Consciência Negra. Kim Maria Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro em 1839. O pequeno Machado perdeu sua mãe muito cedo e foi criado no Morro do Livramento. E ele estudou em uma escola pública e aprendeu francês e latim. Logo após ele publicou seu primeiro trabalho literário com 15 anos, e era um soneto. Em 1854, 2 anos depois, o Machado de Assis se tornou um aprendiz de tipógrafo e conheceu Manuel de Almeida, que se tornou o seu protetor. Em 1858, Machado de Assis começou a colaborar e a revisionar a redação do Diário do Rio de Janeiro. Então ele passou a escrever para a revista O Espelho, onde estreou como um crítico teatral. Em 1861, Machado de Assis publicou seu primeiro livro, que foi a tradução de Queda que as Mulheres Têm para os Tolos, e saiu escrevendo poesias, romances, contos e ficções. Enfim, o Assis casou com a Carolina Augusta Xavier de Novaes. Nós podemos dividir as obras literárias do Machado de Assis entre duas fases, a fase romântica e a fase realista. Na primeira fase das obras do Machado de Assis, os personagens tinham características românticas, sendo os relacionamentos amorosos os temas dos livros do Machado, como os livros Ressurreição, que foi o primeiro livro escrito inteiramente pelo Machado de Assis, e também podemos destacar os livros A Mão e a Luva e o livro Helena. Na segunda fase das obras do Machado de Assis, o mesmo abre espaço para o realismo e as características psicológicas e profundas do ser humano. Podemos destacar os livros Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi escrito no ano de 1881, e o livro Dom Casmurro, escrito em 1900. Em 1889 foi inaugurada a República do Brasil, e algum tempo depois, o Machado de Assis fez a Academia Brasileira de Letras, junto com outros escritores. Inclusive, essa academia existe até hoje. Enfim, Machado de Assis morreu de câncer no Rio de Janeiro em 1908. Milton Santos foi o maior geógrafo brasileiro e talvez o cientista negro mais importante da nossa história. Seu olhar sobre como as cidades funcionam e se desenvolvem, sobretudo em países pobres, fez dele um cidadão do mundo, convidado para fazer sua pesquisa em vários países. Ele expandiu as fronteiras dos estudos em geografia para campos diversos, como urbanismo, sociologia e economia. Milton Almeida dos Santos nasceu no interior da Bahia, em Brotas de Macaúbas, na região da Chapada Diamantina. Sua mãe e seu pai eram professores primários. Isso facilitou a alfabetização de Milton e o início da sua educação formal na cidade de Alcobaça, onde moravam seus avós maternos, que também eram professores. Estudando em casa até os 10 anos, aprendeu também álgebra e francês. Com essa idade, foi para Salvador para morar e estudar no internato do Instituto Baiano de Ensino. Nesse período, teve seu interesse despertado para a geografia, influenciado pelas aulas de Oswaldo Embaçaí, professor do curso secundário. Aos 18 anos, iniciou a graduação na Faculdade de Direito de Salvador. Depois de formado, mudou-se para Ilhéus para dar aulas de geografia no ginásio do Colégio Municipal. Foi em Ilhéus que se casou pela primeira vez com Jandira Rocha, com quem teve o primeiro filho, também chamado Milton.
Nesse período, Milton conciliava o trabalho de professor com o de jornalista. Foi correspondente em Ilhéus do jornal A Tarde, sediado em Salvador. De volta à capital baiana, ele passou a lecionar Geografia Humana na Universidade Católica. No mesmo ano, participou do Congresso Internacional de Geografia, no Rio de Janeiro, onde conheceu pesquisadores do mundo todo. Esse contato rendeu frutos imediatos. Milton foi convidado pelo francês Jean Tricart para continuar seus estudos na Universidade de Estrasburgo. O título de doutor foi obtido lá na França com a tese O Centro da Cidade de Salvador. Milton voltou ao Brasil a todo vapor. Primeiro fundou, em colaboração com instituições e acadêmicos franceses, o Laboratório de Geomorfologia e Estudos Regionais da Universidade da Bahia. Assumiu a diretoria da Imprensa Oficial da Bahia. Tornou-se livre-docente pela Universidade Federal da Bahia. Foi nomeado subchefe da Casa Civil na Bahia no curto mandato presidencial de Jânio Quadros. Seu embalo produtivo só foi interrompido pela ditadura. Assim que os militares depuseram o presidente João Goulart, Milton foi preso. No cárcere, passou a receber vários convites para lecionar em universidades fora do Brasil, mas cada um deles era negado pelo governo. Poucos meses após ser preso, no final de junho, Milton sofreu um início de AVC e foi encaminhado para um hospital. Ao se recuperar, foi liberado, mas impedido de desenvolver suas atividades profissionais. Em dezembro de 1964, Milton partiu para trabalhar por um período na Universidade de Toulouse, na França. Os 6 meses que ele imaginava passar longe do Brasil viraram 13 anos. Durante esse longo exílio, Milton rodou o mundo a convite de instituições acadêmicas. Passou 3 anos pesquisando em Toulouse. Outros 2 em Bordeaux, onde conheceu a colega Marie-Hélène Tircelin, que viria a ser sua segunda esposa e mãe de seu filho Rafael. Passou mais 3 anos na Sorbonne, em Paris. Depois da temporada francesa, foi convidado para uma temporada no MIT, onde trabalhou ao lado de pesquisadores do quilate de Noam Chomsky. Em seguida, se estabeleceu no Canadá, na Universidade de Toronto. E então voltou para a América do Sul. Primeiro no Peru, na Universidade Nacional de Ingeniería, em Lima. Em seguida, na Universidade Central de Venezuela. Nesse período, também trabalhou como diretor de pesquisa e planejamento de urbanização da ONU, observando processos de urbanização de cidades em países pouco desenvolvidos. Sem pausa, partiu para uma temporada africana na Universidade de Dar es Salaam, na Tanzânia, onde organizou o curso de pós-graduação em Geografia. Da África, voltou para a Venezuela, dessa vez para a Universidade del Zulia, em Maracaibo, e terminou seu exílio nos Estados Unidos, na Universidade de Colômbia. Em todos esses anos e países, Milton seguiu estudando como as cidades funcionam e se estruturam, contribuindo para a compreensão do urbanismo e da busca de soluções para seus desafios. A partir da observação de realidades locais distintas nessa andança toda, Milton passou a ser também um teórico e crítico contundente da globalização. Milton voltou finalmente ao Brasil por Salvador, onde nasceu seu segundo filho, Rafael. Ele lotou o auditório do Instituto de Geociências da Federal da Bahia ao ministrar o curso de extensão A Cidade Mundial de Nossos Dias. Temendo, contudo, represálias da ditadura militar, a UFBA não abriu as portas para Milton voltar a lecionar. Ele precisou, então, rumar para o Sudeste, para atuar como professor convidado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e como visitante na Universidade Federal do Rio de Janeiro, até o fim do regime militar. Com a abertura democrática, Milton prestou concurso e assumiu como professor titular no curso de Geografia da USP. Depois foi professor visitante na Universidade Stanford por 2 anos. E como professor emérito da USP, mesmo depois de aposentado, seguiu pesquisando e orientando alunos na instituição até o fim da vida. Na fase final de sua carreira, recebeu inúmeras honrarias. A mais importante delas foi o Prêmio Internacional de Geografia Walter Lud, considerado uma espécie de Nobel da Geografia. Milton foi o primeiro vencedor não anglo-saxão e até hoje é o único latino-americano e o único cidadão do Hemisfério Sul a receber esse prêmio. Venceu o Prêmio Jabuti na categoria de melhor livro de ciências humanas com a natureza do espaço. Foi também nomeado doutor honoris causa por 19 universidades, 7 no exterior e 12 no Brasil. Além das premiações, foi consultor da ONU,
da Organização Internacional do Trabalho, da Organização dos Estados Americanos e da Unesco. Publicou mais de 40 livros e mais de 300 artigos em periódicos científicos nacionais e estrangeiros. Morreu em São Paulo, aos 75 anos, por insuficiência respiratória em decorrência de um câncer de próstata. O poder da geografia é dado pela capacidade de entender a realidade em que vivemos. Era uma vez uma menina muito pobre, chamada Carolina de Jesus. Curiosa, despertou a atenção da patroa de sua mãe, que a matriculou em uma escola rica de Minas Gerais. Aprendeu a ler, ia sem parar. Foi até acusada de feitiçaria. Para eles, uma menina negra não poderia saber tanto se não fosse bruxa. Não era. O instinto de proteção falou mais alto e sua mãe quis que ela saísse de lá. Carolina chegou em São Paulo. Passou dificuldades e virou catadora. Juntou tudo que viu. Tábuas, plásticos e, claro, papel. Fez para ela e seus filhos uma casinha na favela do Canindé. Virou até artista no circo, onde cantava e declamava. Nasceu para brilhar. Nos cadernos que recolhia, escrevia seus diários e poesias. Até que um jornalista foi fazer uma matéria na favela. Era a chance de ser vista, e Carolina levou para ver um tesouro. Seus cadernos. Eles foram publicados e Carolina virou a primeira mulher negra brasileira a vender 1 milhão de livros no mundo. Alfredo da Rocha Viana Filho, conhecido como Pixinguinha. Acreditam que ele possa ter nascido no dia 23 de abril ou 4 de maio do ano de 1897. Assim como a data do seu nascimento, não se sabe ao certo o lugar onde Pixinguinha nasceu, mas são apontadas as ruas Gomes Serpa e Alfredo Reis. Ainda menino, sua família trocou piedade por outro bairro, mais próximo do centro do Rio. Os Viana moravam na Rua da Floresta, atual Padre Miguelinho. Foi nessa região do Rio de Janeiro que Pixinguinha foi criado. Seu pai, Alfredo, trabalhava nos Correios e era músico. Ele tocava flauta muito bem e era sempre convidado para participar das rodas de choro. O menino Pixinguinha ficava de olho nas reuniões musicais de seu pai e amigos. As reuniões às vezes iam até tarde e Pixinguinha tinha que ir para a cama. Mas mesmo assim ele ficava ouvindo com atenção os chorinhos. Na infância ele brincava com os amiguinhos do bairro, jogando bola de gude e empinando pipa. Não foi difícil para Pixinguinha aprender música. Já estava no sangue. E em casa, entre vários músicos, ele aprendeu a tocar. Com 11 anos de idade, ele já tocava cavaquinho. O seu pai percebeu que ele tinha um ouvido muito bom e tocava muito. Ele passou a levar o filho para as reuniões musicais. E o menino decidiu trocar o cavaquinho por um instrumento de sopro. Pixinguinha ganha uma flauta e o seu domínio com o instrumento chama a atenção das pessoas em sua volta. Da flauta ele passa para o saxofone. E ainda na infância, Pixinguinha começa a tocar em festas e bailes. Nas aulas de música ele aprendeu muito rápido. Ele sabia ler e escrever partituras. Ganhou certificados e de aluno passa a ser um grande professor. Participou de conjuntos, orquestras, se apresentou fora do Brasil, gravou diversos discos e várias músicas de sua autoria fizeram grande sucesso. Em uma obra extensa e riquíssima, Pixinguinha se destaca em vários gêneros, mas é no choro que melhor expressa sua arte. Em 17 de fevereiro de 1973, Pixinguinha teve um infarto dentro da igreja de Nossa Senhora da Paz, em Ipanema. O gênio da música popular brasileira, Pixinguinha, morreu na hora. Esta é Vila Rica
atual cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Estamos entre os séculos 18 e 19, auge do barroco mineiro. O barroco, um estilo artístico que surgiu na Itália e se caracteriza pelo rebuscamento, teve no Brasil sua própria interpretação. Assim como na Europa, esteve associado principalmente à religião católica. Foi nessa época e nessa região que viveu o maior artista plástico do barroco mineiro. Começou a esculpir ainda na infância, por influência do pai, requisitado mestre de obras, e do tio, um entalhador muito conhecido na cidade. Aos 40 anos, contraiu uma doença que o deixou gravemente deformado. Conta-se que, mesmo após perder os dedos pelo agravamento da doença, amarrava as ferramentas à mão e continuava fazendo esculturas primorosas. Sua condição não o impossibilitou de trabalhar, mas influenciou sua obra. A carreira desse artista pode ser dividida em duas fases: a fase sã, equilibrada e serena, e a fase da enfermidade, quando seus trabalhos se aproximam do gótico e do expressionismo. Suas realizações mais famosas estão em Congonhas do Campo, Minas Gerais, os 12 majestosos profetas em pedra-sabão e o conjunto do Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, um patrimônio histórico e artístico com 66 imagens esculpidas em madeira de cedro. Antônio Francisco da Costa Lisboa, o Aleijadinho. Dos tempos coloniais até hoje, um artista de primeira. Bernardes de Souza Prata, mais conhecido como Grande Otelo, nasceu na cidade de São Pedro do Berabinhe, atualmente Uberlândia, Minas Gerais. O garoto humilde que não sabia ao certo a data do seu nascimento, acreditava que o ano em que nasceu foi 1915 e escolheu 18 de outubro para celebrar a data. Nasceu com o nome de Sebastião Bernardo da Costa e ele mesmo mudou o nome para Sebastião Bernardes de Souza Prata. Em suas lembranças de família, as pessoas mais próximas eram seu bisavô, sua bisavó e sua mãe, que trabalhava como empregada doméstica. O pai ele nunca conheceu. Desde criança, Sebastião chamava atenção com seu talento. Ele gostava de cantar para ganhar alguns trocados. Com atenção, ele observava as pessoas, se aproximava dos mais simpáticos e perguntava: Ô moça, a senhora quer que eu canto? Eu sei cantar. Se a resposta fosse sim, ele cantava. Nesta agonia, que tarde lenta e fria, meu coração se desvanece numa prece. Com apenas 7 anos, Sebastiãozinho era muito engraçado. Além de ganhar alguns trocados cantando, ele também costumava procurar jornais velhos para vender de novo. Quando o circo chegava em sua cidade, ele era aquele garoto que chamava a atenção de todos e fazia uma ótima divulgação. O seu talento foi notado e logo Sebastião passou a se apresentar no circo. Com vestido comprido e um travesseiro no bumbum, ele rebolou como nunca e fez todo mundo rir. Além do circo, ele gostava de assistir filmes no cinema. E o filme O Garoto, de Charlie Chaplin, o influenciou. Ele viu que o que aquele garoto do filme fazia, ele também seria capaz de fazer. Uma companhia de teatro chegou em sua cidade e o garoto foi convidado para participar de uma peça. Sebastião teve a oportunidade de ir para São Paulo e, sob cuidados de Isabel Gonçalves e Abigail, o garoto acabou indo. Em São Paulo, ele estudava canto e fazia teatro. Participou da Companhia Negra de Revistas, que tinha Pixinguinha como maestro. Viajou, fez várias apresentações. Ele passou a ser conhecido como Pequeno Otelo. Quanto mais o tempo passava, mais sucesso o garoto fazia. Ele só era pequeno no tamanho, porque no talento ele era grande. A crítica do Rio, por intermédio de Jardel Gércules, o batizou de Grande Otelo. Ele se tornou um dos maiores e mais completos artistas do país. Ator, humorista, cantor, compositor e produtor. No cinema foram mais de 100 filmes. Na televisão, vários especiais, humor e novelas. Musicais de sucesso na TV e teatro. Mas se alguém me desafia e bota a mãe no meu... Adriana, eu quero papá. Porra, meu. Calma,
assim, tá? Em novembro de 1993, Grande Otelo teve uma parada cardíaca ao desembarcar em um aeroporto em Paris, de onde seguiria para uma homenagem. No dia 26 de novembro de 1993, faleceu Grande Otelo, um dos mais populares artistas do Brasil. Cada um desses fizeram a diferença e contribuíram para um mundo mais igualitário. Eles deixaram sua marca na política, no ativismo, na música, no esporte, no cinema e na literatura. Mostraram sua força, superação e acreditaram que poderiam sim mudar a história. Hoje não é diferente. Ainda contribuímos para mudar a história e marcar a sociedade.